Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, nunca esteve aqui na nossa agenda de Tech Day, me chamo Isabela, sou técnico Account Manager aqui da Deserve e a gente sempre está aqui a cada 15 dias para discutir algum tema. E dos três últimos temas para cá, a gente está trazendo bastante o conceito de IA, né? Os riscos de utilizar IA no nosso dia a dia, né? A gente, como tudo tem seu lado bom, a utilização da IA também tem os seus riscos, tá bom? É, bom, ah, eu ia esperar aqui 5 minutinhos, mas já vi que entrou bastante gente, pessoas, então já vou iniciar o nosso Tech Day. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode mandar ali na caixinha de perguntas e respostas. Podem, a qualquer momento, ligar o microfone, interromper. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, tá bom? Sem muita complexidade. Bom, pessoal, para nós começarmos, né, queria trazer algo muito importante, né, que a gente vê que nos últimos anos a gente acompanhou muito essa evolução muito rápida da IA, né? Primeiro vieram ali os chatbots, depois assistentes inteligentes, né? E mais recentemente ali os copilots, né, que passaram ali a apoiar a nossas vidas, né, no dia a dia. E aí agora a gente entra em uma nova fase, porque a inteligência artificial, ela deixa de apenas responder perguntas, né? E ela passa a executar tarefas, interagir com os nossos sistemas, acessar informações, né? E tomar ali decisões dentro dos processos das empresas, tá? Então, em outras palavras, ela deixa de ser apenas uma ferramenta, né, e passa a atuar como um verdadeiro colaborador digital. E é justamente aí que surge a principal reflexão desse nosso encontro, né? Porque se nós estamos incorporando um novo colaborador ao ambiente corporativo, será que a gente está tratando esse agente da mesma forma que nós tratamos um usuário humano, né? Nós estamos controlando a identidade desse agente, seus acessos, seus privilégios, as informações, né, que ele pode constar, que ele pode ter acesso, as ações que ele pode executar. Então, aqui a discussão hoje não é mais se os agentes de IA farão parte das empresas, né? Eles já estão, aqui eles já estão fazendo parte. A grande questão é como garantir que toda essa autonomia aconteça ali de forma segura, governada, né? E alinhada às políticas de segurança da informação, tá bom? E é sobre isso que nós vamos conversar nesse Tech Day. Mas antes da gente pular ali para entender de fato esses desafios, né, vale a pena a gente dar um passo para trás e observar como que chegamos até este momento, né? Afinal de contas, né, os agentes de IA, eles não surgiram do nada, a gente sabe, né? Eles representam ali a próxima etapa da evolução da inteligência artificial. Bom, então para nós entendermos por que os agentes de IA representam ali uma mudança tão significativa, vale a pena a gente olhar bem rapidamente ali para toda essa evolução dessa tecnologia. Então, a gente sabe, né? Quem é da área da tecnologia sabe que no início a inteligência artificial, né, a IA, ela era utilizada para resolver problemas muito específicos, né? Seguindo ali regras pré-definidas. Então, ela era uma IA focada em automação, mas com pouca flexibilidade, né? E praticamente nenhuma autonomia. E aí, com a chegada da IA generativa, a gente conseguiu dar um salto muito importante, que foi aí quando surgiu as ferramentas ali como o ChatGPT, o Microsoft Copilot, o Google Gemini, por exemplo, né, que passaram ali a gerar texto, né, resumir documentos, criar códigos
né? Analisar informações e responder ali perguntas de forma muito mais natural, né? Antigamente, acho que a principal ferramenta ali, não que não seja mais, né, que a gente utilizava para pesquisa de fato era o Google, era pesquisa direto no Google. E hoje eu vejo muitas pessoas, pelo menos no meu dia a dia, que nem usam mais o Google para pesquisar, usam para pesquisar IA e vão e dentro da própria IA fazem perguntas que antigamente eram feitas ali direto no Google. E aí existe um ponto importante nisso tudo. A IA generativa, ela continua sendo, na maior parte do tempo, reativa. Por que reativa? Porque ela depende de um comando do usuário. Então, você faz uma pergunta e ela responde. Você solicita uma tarefa e ela executa. Então, a interação ela vai acontecer ali de forma pontual. E a partir daí, a gente entra numa nova fase, né, que é a IA agêntica, né, ou Agentic AI. Então, o grande diferencial não está apenas nessa qualidade das respostas, né, mas justamente na autonomia para agir. Então, um agente de IA, ele vai receber um objetivo e a partir desse objetivo, ele consegue planejar as etapas necessárias, consultar diferentes fontes de informação, utilizar ferramentas, acessar os sistemas autorizados, né? Tomar decisões dentro de regras estabelecidas e acompanhar ali a execução desse processo até que a tarefa seja concluída. Ou seja, percebam que ele deixa de ser apenas um sistema que conversa e passa a ser um sistema que de fato trabalha. E, assim, na teoria, parece uma mudança sutil, mas do ponto de vista de segurança, ela é enorme. Por quê, pessoal? Porque quando uma IA passa a acessar aplicações, a utilizar credenciais, consultar nossas bases de dados, né? E também, principalmente, executar as ações em nome da empresa, ela deixa de ser apenas uma tecnologia de produtividade e ela passa a fazer parte da superfície de risco da organização, tá? E é exatamente essa evolução que faz com que temas como governança, identidade, controle de acesso, né, e monitoramento ah, se tornem tão importantes quando nós falamos ali em agentes de IA. Então, essa evolução da IA, pessoal, não é apenas sobre respostas mais inteligentes, né? É justamente sobre sistemas que passam a planejar, a decidir e a executar tarefas de forma autônoma, exigindo esse novo olhar para toda a parte de governança e segurança das empresas, né? Mas aí chega no ponto, né? Afinal de contas, o que é que caracteriza um agente de IA? O que é que ele faz com que ele seja tão diferente de um chatbot, né? Como a gente está conhecido, ou de um copiloto, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Agora que a gente conseguiu entender essa evolução, a gente vai olhar um pouco mais de perto como um agente de IA realmente funciona. Então, diferente de uma IA generativa tradicional, né, que a gente já conhece, é que normalmente é essa que responde a uma solicitação específica, um agente ele trabalha como se estivesse executando um processo completo, como a gente viu ali anteriormente. Então, tudo começa com um objetivo, como por exemplo, organize uma reunião com o cliente e envie uma proposta comercial. Então, a partir desse objetivo, o agente ele vai criar um plano de ação. Então, ele vai identificar ali quais são as etapas que precisam ser executadas para alcançar o resultado esperado. E aí, em seguida, obviamente, ele vai selecionar as ferramentas necessárias. Então, dependendo da tarefa que ele vai fazer, né? Ele pode consultar um CRM, por exemplo, acessar um calendário corporativo, buscar documentos no SharePoint, utilizar o 365, consultar um banco de dados ou até mesmo, né, consumir APIs ali de outros sistemas. E aí depois disso a gente parte para a execução. O agente ele realiza todas essas ações para
quais ele foi autorizado, sempre utilizando as permissões concedidas a ele, né? Mas o processo não termina aí, né? Porque após ele executar a tarefa, ele também vai validar o resultado. Então, se ele identificar algum passo ali que não foi concluído corretamente, por exemplo, marcou uma agenda ali no horário indisponível, né, ou uma informação incompleta, ele também tem a capacidade de ajustar o plano e tentar novamente. Então, todo esse ciclo de planejamento, execução e validação, ele continua até que o objetivo, seja atingido, né? E é exatamente aqui nesse processo que entra o ponto que eu considero mais importante para nós, né, que trabalhamos ali com segurança da informação. Porque enquanto uma IA apenas responde a perguntas, o risco ele acaba estando muito mais relacionado ao conteúdo da resposta, né, e tudo mais. Mas quando ela passa a acessar aplicações corporativas, utilizar credenciais, consultar informações confidenciais e executar ali ações dentro de um sistema, como a gente deu exemplo, a gente está falando de um cenário que muda, né? Um cenário completamente diferente, porque ele deixa de ser apenas um modelo de linguagem e ele passa a operar como uma identidade digital com privilégios reais, né? E toda identidade que possui acesso ao ambiente corporativo, ela precisa ser governada, monitorada e protegida. A gente sabe disso. E esse é o principal desafio, né? O grande desafio que a IA agêntica ela traz para as organizações. Então, o risco ele não está somente ali na inteligência do agente, né? Mas ele está na autonomia que ele possui para agir dentro do nosso ambiente corporativo. Então, quanto mais permissões ele recebe, maior deve ser o nível de governança de controle. E aí, aqui até aqui a gente entendeu esse funcionamento, né? Fica mais fácil perceber que existe uma diferença importante entre uma IA que apenas gera conteúdo e uma IA que efetivamente executa tarefas, né? Então, eu trouxe aqui uma comparação desses dois modelos. Então, a IA generativa, como a gente viu anteriormente, acredito que muitos aqui estejam cansados de saber, né? Ela foi criada ali para auxiliar as pessoas. Então, ela vai responder perguntas, criar textos, resumir documentos, gera imagens, ali como a gente já está acostumado, né? O ChatGPT, agora o Claude, a gente tem uma gama de ferramentas hoje. Já a Agent IA, né, ou IA agêntica, ela vai um passinho além. Então, ela não responde só ao que foi solicitado. Ela recebe o objetivo e ela executa as atividades necessárias para alcançá-lo. Então, por exemplo, eu trabalho aqui na área técnico-comercial da DCEB, vou usar um exemplo prático, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é, um exemplo prático na área comercial, né? Com uma IA generativa, eu poderia pedir, por exemplo, que me ajuda a criar uma proposta comercial para cliente X, Y, Z. Então, ela vai gerar o documento e ela vai encerrar a tarefa. E a partir dali, cabe a nós, usuários, revisar, acessar CRM, localizar o cliente, enviar o e-mail, atualizar ali o histórico da negociação e tudo mais. Agora, a gente imagina esse mesmo processo utilizando um agente de IA. Então, o agente, ele identifica o cliente no CRM, ele consulta o histórico de interações, vai gerar a proposta, né, personalizada, verificar a agenda ali do executivo, agendar uma reunião, enviar o e-mail ao cliente, né, e por fim, ele vai conseguir registrar ali automaticamente todas essas ações no CRM. Então percebam que a cada nova etapa, o agente ele precisa acessar mais sistemas, né? E consumir mais informações e utilizar diferentes credenciais também. Então, a gente já disse um pouco, mas ele passa a interagir com o CRM, que é muito importante, o Microsoft 365, o calendário corporativo, enfim, com tudo. E é justamente aí onde a superfície de ataque ela cresce.
cada integração vai representar um novo ponto de acesso. Cada credencial utilizada representa uma nova identidade que precisa ser protegida. Cada dado acessado por essa IA, ele representa uma informação que pode ser exposta caso o agente seja utilizado de forma inadequada ou comprometido. Então, por isso que quando a gente fala de Agentic AI, a preocupação, ela deixa de ser apenas na qualidade da resposta gerada pela IA, e ela passa a ser justamente sobre o controle das ações que ela pode executar, dos sistemas que ela pode acessar e dos privilégios que ela vai possuir ali dentro do ambiente corporativo. Então, aqui para a gente encerrar esse slide, a principal diferença entre a IA generativa e a IA agêntica não está na inteligência do modelo, não, mas sim na sua capacidade de operar. Então, quanto maior a capacidade de operar, maior deve ser o controle sobre identidades, integrações, permissões, dados, tudo o que a gente viu aqui. E agora que a gente entendeu um pouco mais sobre essa diferente, eu trago até uma pergunta que ela já é bastante natural, né? Onde esses agentes eles já estão sendo utilizados, né? E a resposta é que eles estão começando a transformar praticamente ali todas as áreas das empresas, tá? Então, quando falamos em agentes de IA, é comum pensar ali que é uma tecnologia voltada apenas para a área de TI, tá bom? Mas na prática a gente sabe que o impacto ele é muito mais amplo. Então, os agentes, eles estão sendo desenvolvidos para atuar em praticamente em todas as áreas das empresas, sempre com o mesmo objetivo, que são muito bons: aumentar produtividade, acelerar processos, liberar as pessoas de tarefas repetitivas, né? Para que o time possa focar ali de fato em atividades mais estratégicas. Então, por exemplo, na área de RH, um agente ele pode realizar uma triagem inicial de currículos. A gente sabe que hoje em dia muitas empresas já trabalham dessa forma. Ele pode agendar entrevistas, responder dúvidas que são frequentes ali dos candidatos e até mesmo apoiar no processo de onboard de novos colaboradores. É possível. E aí a gente entra em outra área que é o financeiro, né? Então, o que que ele pode fazer no financeiro? Ele pode conciliar pagamentos, pode analisar notas fiscais, gerar relatórios, pode apoiar também ali no fechamento contábil, né? O que também vai reduzir significativamente ali o tempo gasto em atividades operacionais. Bom, a gente também tem a área comercial, né, que os ganhos podem ser ainda mais perceptíveis. O agente, ele consegue consultar o CRM, como a gente trouxe como exemplo, ele consegue preparar propostas personalizadas, responder clientes, registrar oportunidades, né, e acompanhar também negociações ali praticamente de tempo em tempo real, né? A gente também tem o jurídico, né? Pode auxiliar na revisão de contratos, pesquisar cláusulas, né? Comparar documentos, o que acelera ali análises que antes, né, de forma manual, poderia levar horas e horas, né? E na área de TI, né? A gente já sabe, mas os agentes eles estão sendo utilizados para automatizar atendimentos de service desk, para apoiar usuários, executar rotinas operacionais, né? E até mesmo realizar ali diagnósticos iniciais de incidentes, muito utilizado em SOC também, tá bom? E quando a gente fala de segurança da informação, é, é justamente nesse ponto. Eles podem apoiar aí os SOCs, analisar alertas, correlacionar eventos, investigar incidentes, né? E até mesmo toda essa automatização de respostas para as ameaças conhecidas. Então, aqui a gente consegue perceber que nós não estamos falando de uma tecnologia restrita a um departamento específico, porque a Agentic AI, ela atravessa toda a organização. Então, isso significa que diferentes áreas passarão, na verdade, já, né, passaram a utilizar agentes com diferentes níveis de acesso, diferentes integrações, diferentes responsabilidades, e justamente por esse uso ser transversal, podemos assim dizer, a governança, ela também
passa, ela precisa ser transversal. Então, não basta apenas que nós, da equipe de TI, conheçamos os riscos, né? As áreas de negócios, segurança da informação, governança, compliance e liderança, elas precisam trabalhar juntas para definir como esses agentes serão utilizados de forma segura e responsável. Então, essa adoção dos agentes de IA não é apenas um projeto da tecnologia, é uma transformação operacional que traz um impacto ali para toda a organização, tá? Então, a gente pode concluir que os agentes de IA, eles não pertencem apenas à TI, eles serão ali utilizados por praticamente todas as áreas da empresa, né? O que vai tornar a governança e a segurança uma responsabilidade compartilhada entre a tecnologia, o negócio e principalmente a liderança. Tá bom? Então, pessoal, mas se esses agentes, eles estarão conectados aos principais processos da organização e terão acesso a sistemas corporativos, a gente precisa fazer uma pergunta importante. Quais são os novos riscos, né, que surgem quando nós damos autonomia para que eles executem ali ações em nosso nome? Tá? Então, até agora nós vimos que os agentes de IA, eles trazem enormes ganhos de produtividade, mas toda essa capacidade, ela de fato vem acompanhada de uma responsabilidade que é igualmente grande. O risco, ele não surge simplesmente porque nós estamos utilizando a inteligência artificial, né? Ele surge quando a gente combina ali três fatores: autonomia, permissões e integração. Então, novamente, vamos imaginar um exemplo na área comercial, né? Um agente comercial, que a gente sabe que ele vai precisar ter acesso a CRM, a todos os exemplos que a gente trouxe aqui anteriormente, né? CRM, ERP, muitas das vezes, ou 365. Então, individualmente, cada um desses acessos faz sentido. O desafio aparece quando todos eles passam a estar concentrados ali em uma única identidade digital, capaz de executar ali essas ações automaticamente. E aí é nesse momento, pessoal, que a segurança ela precisa mudar de perspectiva. A gente precisa deixar de enxergar o agente apenas como uma aplicação, né, uma mão na roda ali, e passa a tratá-lo como de fato, uma identidade operacional dentro da empresa. Então, se ele é uma identidade, as mesmas perguntas que a gente faz para um colaborador também devem ser feitas ali para esse agente. Então, quem criou essa identidade, né? Quem aprovou esse acesso? Quais sistemas ele realmente precisa acessar para fazer esse processo? Ela possui apenas os privilégios mínimos necessários, né? Acho que eu diria que é um dos pontos mais importantes. Todas essas ações dessa IA, elas estão sendo registradas? Existe monitoramento contínuo desse trabalho que a CIA está fazendo? É possível revogar ali imediatamente seus acessos caso algo saia do esperado? Então, essas são perguntas fundamentais, porque quanto maior a autonomia, maior o impacto potencial de um comportamento inesperado. Então, de repente, ali um agente com permissões excessivas, ele vai poder consultar informações sensíveis, ele vai poder executar ali comandos indevidos, modificar registros críticos, né? Ou compartilhar dados que não podiam sair ali daquele ambiente, tá? Em muitos dos casos, pessoal, isso não acontece por uma invasão tradicional, né? Mas sim justamente porque o agente ele recebeu ali permissões além do necessário e foi induzido a executar uma ação inadequada. Então, por isso, um dos princípios mais importantes para a IA agêntica, né, é aplicar aos agentes os mesmos conceitos que já utilizamos para proteger os nossos usuários privilegiados. Então, menor privilégio, segregação de funções, autenticação forte, monitoramento, auditoria, né, e rastreabilidade. Porque no fim das contas, a gente não está protegendo só uma tecnologia, né? A gente está governando uma nova identidade que passa a atuar
dentro do nosso ambiente corporativo. Então, o risco não está nessa autonomia, né? Mas na autonomia combinada ali, de fato, com permissões e integrações. Então, os agentes de IA, eles devem ser tratados como identidades operacionais, com escopo definido, menor privilégio, monitoramento contínuo e auditoria de todas essas ações. Tá? E quando a gente possui, quando um agente possui, né, a identidade, acesso à autonomia, ele também passa a ser um alvo. A gente vê que são camadas de vulnerabilidades criadas dentro desse contexto, né? Então, assim como nós aprendemos a lidar com phishing e ransomware, agora começam a surgir ali ataques desenvolvidos especificamente ali para manipular os agentes de IA, tá bom? E é justamente sobre essas novas ameaças que nós vamos falar agora. Então, quando falamos sobre ataques contra agentes de IA, muitas pessoas ainda têm em mente que a gente está discutindo ali um cenário futurista, né? Mas a realidade é que, de fato, essas ameaças já existem e já fazem parte ali das principais preocupações da comunidade de segurança. Então, organizações ali como a OASP, né, por exemplo, já publicaram um ranking específico com os principais riscos para aplicações baseadas em modelo de linguagens e agentes de IA. Então, isso mostra para nós que a segurança de IA, ela deixou de ser um tema experimental e ela passa a ser uma necessidade prática, tá bom? E aí, aqui eu trouxe um dos ataques mais conhecidos, que é o prompt injection. Acredito que muita gente já conheça, né? Mas de forma simplificada, ele vai acontecer quando um atacante ele consegue manipular as instruções recebidas pelo agente. Então, em vez de seguir as regras somente as regras que foram definidas pela empresa, o agente ele pode ser induzido a ignorar restrições, né, a consultar informações indevidas ou executar ali ações que não faziam parte do objetivo original. Então, é como se alguém conseguisse convencer um colaborador a desrespeitar um procedimento interno. Basicamente, o prompt injection funciona dessa forma, né? Outro risco muito importante que a gente tem visto muito é o excessive agency, né? Ou, de fato, o excesso de autonomia, tá? Esse problema, ele não está necessariamente ligado ali a uma vulnerabilidade técnica, tá bom? Mas a uma decisão de arquitetura. Então, vamos imaginar ali que um agente, ele foi criado apenas para consultar informações de clientes, mas que por conveniência ele recebeu também uma permissão para alterar cadastros, aprovar processos ou acessar sistemas financeiros. Então, mesmo funcionando exatamente como ele foi desenvolvido, ele passa a representar um risco simplesmente porque ele recebeu privilégios além do necessário. Então, é algo onde a gente precisa também prestar bastante atenção, justamente no privilégio mínimo que a gente precisa conceder a esses agentes. A gente também tem um risco de exposição de informações sensíveis. Então, como os agentes, eles também vão interagir com os documentos, e-mails, banco de dados, aplicações corporativas, qualquer acesso inadequado ou compartilhamento indevido pode sim resultar na exposição de dados confidenciais da organização. Então a gente percebe aqui que em todos esses cenários, o problema ele não está na inteligência artificial em si. O problema ele está na forma como ela é de fato ali integrada ao ambiente corporativo. Então, quando a gente fala em proteger agentes de IA, vai muito além de proteger o modelo de linguagem, pessoal. A gente precisa controlar os dados aos quais ele tem acesso. Precisamos controlar as ferramentas que esse agente pode utilizar. Principalmente controlar a identidade, suas permissões e todas as ações que ela executa. E, em outras palavras também, né? A segurança ela precisa acompanhar todo o ciclo de vida do agente, desde a sua criação até a sua operação diária. Pessoal,
os principais riscos da IA agêntica, eles já são conhecidos pela comunidade de segurança, como a gente viu. Então, o desafio não é proteger modelos de IA, mas é, de fato, fazer toda a governança dessa operação. Então, novamente, identidade, permissões, ferramentas, integrações e dados, tá? E aí, diante desses riscos, fica claro que a adoção de agentes de IA, ela exige também muito mais do que tecnologia. Principalmente, ela exige uma estratégia de governança capaz de definir, por exemplo, quem cria os agentes, quais acessos eles vão receber, como suas ações são monitoradas e quais controles garantem que essa autonomia aconteça de fato de forma segura, tá bom? E aí aqui eu trouxe um ponto justamente para a gente entender como construir essa arquitetura, assim por dizer. Bom, então até aqui nós entendemos os riscos e diria que a gente chegou à pergunta mais importante desse Tech Day, que é justamente como as empresas podem adotar agentes de IA de forma segura, tá bom? Então, como a gente já tratou, inclusive, no nosso Tech Day passado, né? A resposta não está em bloquear a inovação, mas sim criar uma estrutura ali de governança que permita utilizar essa tecnologia com controle, transparência e responsabilidade. Então, quando a gente olha para os principais frameworks do mercado, né, como por exemplo o NIST, né, a gente percebe que todos seguem uma mesma lógica. A IA precisa ser governada durante todo o seu ciclo de vida. Tá? E aí é exatamente essa ideia que nós representamos aqui nessa arquitetura em camadas. Então, primeiro a gente traz ali a governança. Então, eu diria que antes mesmo de pensarmos em tecnologia, a empresa ela precisa definir políticas claras para o uso dos agentes. Então, quem pode criar um agente, em quais processos ele poderá atuar, quais dados ele poderá acessar, quem será responsável por acompanhar a sua operação. Então, isso nos leva ali a um ponto fundamental. Todo agente precisa ter um dono, tá? Assim como uma aplicação corporativa possui um gestor responsável, um agente de IA, ele também deve ter alguém que responda por seu funcionamento, por seus acessos e pelos riscos, principalmente, né? Pelos riscos associados à sua utilização, tá? E aí, com isso, a gente vem para a segunda camada, que é a identidade. Então, os agentes eles precisam possuir identidades próprias, né, como a gente falou anteriormente, mas separadas das identidades dos usuários. Então, isso vai permitir com que nós apliquemos políticas específicas ali de autenticação, de controle de acessos e privilégios, evitando o uso compartilhado de credenciais e garantindo a maior rastreabilidade. E após essa definição de identidade, a gente parte para os controles de acesso, tá? O princípio do menor privilégio, ele continua sendo essencial. O agente, ele deve receber apenas os acessos necessários para executar a tarefa para o qual ele foi criado, para o qual ele foi designado. Nada além disso, tá bom? E em seguida, a gente também tem a proteção ali de integrações e APIs, né, que garantem que a comunicação entre os agentes e entre os sistemas corporativos aconteça ali de forma segura, tá bom? É um ponto muito importante que a gente não pode pular. E outra camada indispensável é o monitoramento contínuo. A gente precisa acompanhar o comportamento do agente, identificar ali desvios de padrões, né? Registrar as atividades executadas e também detectar ali rapidamente qualquer comportamento inesperado. E aí isso nos leva à auditoria. Toda ação realizada pelo agente deve gerar uma trilha de auditoria. Então, precisamos saber qual agente executou determinada ação, quando ela ocorreu, quais sistemas foram acessados, e qual foi o resultado daquela operação, né, pessoal? E além disso, nem toda decisão ela deve ser ali totalmente automática, digamos assim, né? Por exemplo, para
ações mais críticas ali, como, por exemplo, aprovações financeiras, exclusão de registros, acesso a informações altamente sensíveis, né? É recomendável implementar ali mecanismos, né, de aprovação humana antes da execução, tá? É, esse é um conceito conhecido como Human in the Loop, tá bom? Ele garante que atividades de maior impacto continuem passando por uma validação antes de serem concluídas, tá? Isso é muito importante. Não é porque é tudo automatizado que a gente deve confiar 100% naquilo, né? Ainda precisa ali de aprovações humanas, tá bom? E aí, por fim, a gente também traz uma camada de respostas a incidentes. Então, caso um agente apresente um comportamento anônimo, né, suspeito, ou ele seja ali comprometido, as organizações elas precisam ser capazes de revogar seus acessos rapidamente, né, interromper ali sua operação e investigar tudo o que foi executado. Tá? Então aqui a gente percebe que essa arquitetura ela não foi criada apenas para proteger a inteligência artificial. Ela foi criada para permitir que a IA seja utilizada com confiança, tá bom, pessoal? Porque no final das contas, a governança ela não vem para limitar a inovação. Não, não é isso que a gente quer. Ela existe justamente para tornar a inovação sustentável e segura, tá bom? Então, eu diria que essa adoção segura de agentes de IA depende, assim, de uma arquitetura de governança em camadas, onde cada agente vai possuir o seu responsável definido, sua identidade própria, seus privilégios mínimos, monitoramento contínuo, trilha de auditoria e aprovação humana para ações críticas. Então, a gente deve tratar ele como de fato, um colaborador da nossa empresa, né? E aí, agora que a gente entendeu toda essa camada, né, essas camadas de controles que são necessários, a gente traduz essa arquitetura um pouco para a prática, tá bom? Então, por exemplo, quais tecnologias no mercado podem ajudar as empresas a implementar cada uma dessas camadas de segurança ali para os agentes de IA, tá bom? Então, até aqui nós entendemos quais são os riscos, quais são os princípios de governança, né, que devemos adotar, e aí a pergunta é como que isso tudo se traduz ali na prática, tá bom? Como sempre, eu trago aqui a resposta, ela não vai estar, pessoal, em uma única solução, né? Não vai, hoje não existe um produto que sozinho e não só uma tecnologia, né, que de forma individual vai ser capaz de proteger agentes de IA, tá bom? Assim como existe uma arquitetura ali de processos, existe uma arquitetura de segurança que é composta por diferentes camadas que trabalham de forma integrada, tá bom? E é justamente essa visão que nós aqui da DServe buscamos sempre implementar. Então, o nosso papel, ele não é simplesmente fornecer tecnologias, tá bom, pessoal? Mas sim desenhar uma arquitetura em que cada solução vai contribuir para reduzir um conjunto específico de riscos. Então, tudo começa aqui pela identidade, né, e controle de acesso. Então, se um agente é uma identidade digital, como a gente citou, ele precisa ser tratado como tal, tá? E aqui entram soluções como, por exemplo, o próprio Microsoft entra ID com políticas de acesso condicional, MFA, nós aqui da DCRV temos Sophos, temos Cloudflare, né, garantindo ali que a autenticação forte e controle sobre quem ou o que, nesse caso, né, pode acessar os recursos corporativos. Então, é muito importante, né, esse controle de acesso, definições de identidade e controle de acesso. Essas são algumas das ferramentas que hoje vocês podem trabalhar para fazer esse controle. A gente parte para a segunda camada, que é rede e o modelo de Zero Trust. Então, mesmo que um agente possua credenciais válidas, isso não significa que ele deve acessar qualquer aplicação. Então, nós temos aqui tecnologias como o Cloudflare, ZTNA, né, Sophos Firewall, o SonicWall, Next Generation Firewall também, que ajudam a controlar
quais aplicações podem ser acessadas, ajudam também a proteção de APIs, a inspecionar o tráfego, né, e reduzir também a superfície de ataque. E aí, consequentemente, na sequência, nós temos proteção de endpoint, né, que a gente já trata ali como o novo perímetro, né. Então, os agentes, eles operam sobre estações de trabalho, servidores e ambientes corporativos. Então, hoje nós temos soluções como o Microsoft Defender para endpoints, o Sophos Intercept X, né, que garantem justamente proteção contra malware, ransomware, exploração de vulnerabilidades e comportamentos maliciosos que podem agir acima dessas IAs, né? E aí, além de permitir o isolamento automático de dispositivos comprometidos, tá bom? Então, caso veja algum comportamento anômalo ali em cima daquela IA, automaticamente essas tecnologias elas conseguem fazer o isolamento daquele dispositivo para que isso não se prolifere, tá bom? Mas proteger os acessos não basta, tá? Então a gente também precisa saber exatamente sobre o que está acontecendo. E aí a gente parte para uma próxima camada, que é de monitoramento e auditoria. Então, com, por exemplo, o Ultramind, a gente consegue acompanhar todas as ações realizadas por usuários e também pelos processos automatizados. Então, registra atividades, né? Identifica comportamentos anômalos também e mantém, principalmente, mantém uma trilha completa de auditoria para fins de segurança e compliance. Então, esse é um dos pontos que eu diria que mais importante, né? Esse acompanhamento. Ah, E outra preocupação que eu considero muito importante é de garantir que a infraestrutura utilizada pelos agentes permaneça segura ao longo do tempo todo, né? Então é aqui que entra uma camada de gestão contínua de vulnerabilidades. Então hoje a gente tem soluções como vicários, né, que é possível identificar vulnerabilidades, priorizar os riscos mais críticos e aplicar mecanismos de proteção, inclusive, pessoal, em cenários ali onde a atualização imediata não é viável, tá? E aí, por fim, a gente vem para uma camada de detecção e resposta. Então, mesmo com todos esses controles preventivos, a gente precisa assumir que incidentes podem acontecer, né? Nada é 100% de chance ali de que não vai acontecer. Então, hoje existem soluções no mercado como o Microsoft Sentinel, eu acredito que muita gente conheça, e o Sophos MDR também, que permitem correlacionar eventos, detectar comportamentos suspeitos, investigar incidentes, e responder, né, rapidamente às ameaças antes que elas causem impactos relevantes ao negócio, tá? Aqui a gente consegue perceber que nenhuma camada substitui a outra, né? De fato, elas se complementam, tá? E é justamente essa integração que cria uma estratégia ali de defesa em profundidade, tá bom? E aí entra justamente o papel da DSERV, né, que é ajudar as organizações a conectar essas tecnologias em uma arquitetura única, que é capaz de permitir que os agentes de IA operem com produtividade, mas também com segurança, governança e conformidade. Então, a gente consegue ver nesse slide que a proteção dos agentes de IA, ela não vai depender de uma ferramenta isolada, né? E nem somente de um processo, né? Nem somente de pessoas. A proteção dos agentes de IA é, é, depende de muitas coisas. E é justamente o papel da DSERV, é conectar essas camadas para que a inovação e segurança consigam caminhar ali juntas, tá bom? Pessoal, até aqui a gente viu que os agentes de IA, eles representam uma das maiores transformações na forma como as empresas vão trabalhar, né, daqui para frente. Então, a tecnologia ela já está pronta. A questão agora é garantir que essa transformação aconteça com controle, com confiança e com segurança, tá bom? E é justamente com essa reflexão que eu gostaria de encerrar aqui o nosso Tech Day, tá bom? A gente está chegando ao final aqui.
Ao longo dessa nossa conversa, a gente viu que estamos diante de uma mudança muito maior do que a adoção de uma nova tecnologia, porque esses agentes de IA, eles representam de fato uma nova forma de trabalhar. Eles vão acessar sistemas, eles vão consultar informações, executar processos e tomar decisões dentro das empresas de vocês. Então, na prática, novamente, nós estamos incorporando novos colaboradores ao ambiente corporativo, tá bom? A única diferença é que esses colaboradores, eles não possuem crachá, eles não possuem notebook ou estação de trabalho, eles possuem identidades digitais, credenciais, permissões, integrações e autonomia para executar tarefas em nome da empresa. E isso muda completamente a forma como precisamos pensar segurança, tá? Porque durante muitos anos, pessoal, a gente concentrou ali nossos esforços em proteger usuários, dispositivos, aplicações, redes, tá bom? Agora a gente também precisa incluir esses agentes de IA dentro da nossa estratégia. Novamente, ponto mais importante, eles precisam ter identidade própria, eles precisam operar o menor, princípio do menor privilégio, né? Precisam ser monitorados, precisam gerar trilhas de auditoria e precisam fazer parte da governança corporativa desde o primeiro momento, tá bom? É, e a boa notícia que eu trago para vocês é que esse desafio ele não começa do zero, tá? Porque os mesmos princípios que já utilizamos para proteger os nossos usuários privilegiados, nossas aplicações críticas e ambientes corporativos, eles continuam válidos, tá bom? O que vai mudar de fato é o objetivo da proteção. Tá? E aí é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, né? A minha empresa, ela vai utilizar agentes de IA? Porque provavelmente essa resposta ela já vai ser um sim, né? Se não utilizam, vão utilizar muito em breve. Mas a pergunta que realmente importa é: a minha empresa está preparada para governar, para proteger e monitorar esses novos colaboradores digitais? Tá bom? E aí é justamente nesse ponto em que a DServe pode apoiá-los, porque o nosso trabalho é ajudar as organizações a transformar essa inovação em um processo ali seguro e sustentável. Tá bom? A gente começa entendendo o momento atual da empresa de vocês, avalia o nível de prontidão para a IA agêntica, né? Identificando os riscos, oportunidades, e lacunas de seguranças que vocês têm hoje. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente consegue desenhar toda uma arquitetura alinhada às necessidades, do negócio, definimos os controles de governança, né? E também construímos ali um roadmap de implementação, priorizando principalmente ali as iniciativas de maior impacto e menor risco, tá? Eu sempre trago esse ponto, principalmente agora que a gente está falando bastante de IA. O objetivo não é impedir a adoção da inteligência artificial, né? Não é impedir a inovação, é justamente permitir com que ela aconteça com confiança, com segurança, com governança, tá bom, pessoal? Então, os agentes de IA já são, né, e para muitas empresas ainda serão parte do ambiente corporativo. O diferencial competitivo não vai ser em apenas adotá-los, tá bom? Mas governá-los ali com identidade, segurança e controle, tá? E como eu falei, a DServe consegue ajudá-los com tudo isso. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pode enviar. Deixo aqui à disposição o meu LinkedIn, caso queiram contatar, a gente pode trocar uma ideia por lá também. É, Queria agradecê-los e fazer um convite. Como eu falei anteriormente, a gente está seguindo uma trilha aí falando sobre IA, que é um tema muito importante, né? Quem está acompanhando aí no mercado vê que vem acontecendo muitas mudanças. A gente teve até o caso do ChatGPT na semana passada, né? Que invadiu ali o sistema de uma outra empresa. Então a gente vê que isso já é uma realidade. Então, a Serve entendeu que seria o melhor momento para trazer esses assuntos, esses temas para nós. Todas as gravações, para quem não participou, ficam disponibilizadas no nosso YouTube, tá bom? Nosso canal lá no YouTube. Então tem todas as trilhas lá do que a gente vem trabalhando. Então, pessoal, gostaria mesmo de agradecer a presença de todos vocês, a participação de todos. Eu espero que, de fato, esse encontro tenha mostrado que a Agent Key AI não é apenas uma tendência tecnológica, né? Mas é uma
transformação na forma como as empresas irão operar ali nos próximos anos, tá? A gente sabe que os agentes já eles têm um enorme potencial para aumentar a nossa produtividade, automatizar processos e apoiar, principalmente ali, né, apoiar a tomar decisões, tá bom? Mas para que esse potencial seja realmente aproveitado, eles precisam fazer parte da estratégia de identidade, segurança e governança das organizações, tá bom? E aí é aquilo que eu trouxe, né? A boa notícia é que a gente não precisa esperar o futuro para isso, né? As tecnologias boas, né? E as boas práticas, elas já existem. O desafio, de fato, é construir essa jornada de uma forma planejada, segura e alinhada, né, aos objetivos do negócio. Pessoal, em nome da DCEV, muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês, tá bom? E até o próximo Tech Day. Daqui 15 dias encontro vocês novamente.